Zoom, agora para valer, inicialmente, para você, mestre das artes, que fez a composição deste fundo musical. Muito lhe agradeço e toda vez que possível, eu quero começar de agora para frente com as lives com esse prefixo de autoria do grande amigo mestre das artes lá de Curitiba, um homem de Deus, uma pessoa muito meu amigo, meu irmão de fé, meu irmão que eu agradeço. Muito bom, muito obrigado. Amigos, amigas, todos vocês que agora estão a me ver neste momento, quero saudá-los com a paz de Cristo, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Salvador das nossas vidas, Fiz uma ajustadinha aí, porque eu gosto de variar quando é possível. Nesse caso, eu estou variando o visual, o fundo musical e o máximo possível que eu possa variar, No caso aí, até essa minha vaidade material, este relógio muito bonito que eu amo, está aqui a minha coleção aqui atrás, e eu quero introduzir nesta live o nosso propósito de interagirmos, Eu com você, você comigo. Quando que é você comigo? Você comigo é quando você me assiste, dá aquele like, Dá aquele like, que é esse polegar para cima, E até escreve. Aqui é um comentário. Toda vez que você faz isso, ou então se inscreva também neste meu canal. Por enquanto é um canal caseiro mesmo, eu não tenho dinheiro para ficar gastando. Aqui agora mesmo eu fiz esse preparo de forma caseira, De forma caseira. Então, obrigado, pastor Carlos Rafael, que agora mandou uma mensagem. Neste exato momento, eu recebo a sua mensagem aí. Muito obrigado, pastor Carlos Rafael, que faz um trabalho lindo e ajuda os povos da África e faz uma ponte, Todos nós devemos ser pontes, sermos ponte para algo importante. Quero saudar também os nossos amigos aí de Moçambique que passam a assistir, que já faz um bom tempo que a gente se comunica, O irmão Francisco Magaia, que é um homem de Deus, que faz um trabalho especial lá na cidade, lá no país africano, lá em Moçambique. Foi hoje um momento precioso das suas informações, eu agradeço. Então, nesta live, ela tem que ser variada, porque o título dela é bastante de surpresa mesmo, surprise, muito de surpresa. Olha, meus amigos, vamos ao que me entusiasmou. Eu estava já há algum tempo sem fazer live assim, via web, Web significa internet, para quem quer saber mais detalhes, Tanto faz você falar web ou internet, Então, talvez já faça mais de 30 dias, ou um pouco mais ou um pouco menos. Pois bem, eu tenho um projeto pessoal que toma 80% do meu tempo no dia a dia, que é a Bíblia manuscrita. Eu estou copiando a Bíblia desde o livro de Gênesis, capítulo 1, até o livro de Apocalipse, o último capítulo, que é o capítulo, se eu não me engano, 25. Se eu estiver equivocado, talvez seja 22, mas parece que é 25 e o versículo aqui é 22. Capítulo 25 de Apocalipse.
E isso é um projeto bem ousado, né, que foi estimulado, foi lançado através do nosso pastor aqui, da nossa congregação, o pastor Rogério Sena. Ele, irmãos, quem quer participar das Olimpíadas aqui, da Escritura e tal, provavelmente também já estimulado pelas reuniões dos pastores, periodicamente é feito no Templo Central, lá na 14 de março, e às vezes também até aqui no Centro de Convenções da Assembleia de Deus, aqui na rodovia Augusto Montenegro. Então, eu digo aos senhores o seguinte, e às senhoras, senhoritas, jovens, crianças, adolescentes, todos que estão a me ver. Eu tenho profundo orgulho, eu tenho muito entusiasmo de falar de Jesus. Eu aprendi, logo era reconciliado, a coisa de 1 ano e meio atrás, na verdade já faz uns 3 anos que eu estaria sendo novo convertido, que na verdade eu me reconciliei. Eu já contei mais ou menos, em outras oportunidades eu vou contar mais detalhes. Fiquei 50 anos afastado do caminho do Senhor e de repente a misericórdia me alcançou. É uma história que eu tenho orgulho de ter vivenciado, e como diz a palavra lá em Samuel 7, o episódio Ebenezer, até aqui me trouxe o Senhor. E eu sei e agradeço que Ele me trouxe até aqui, sempre me levará eternamente ao seu caminho e à sua redenção. Eu sou o remido do Senhor, você é. Eu sou, tu és, Ele é. Nós seremos, todos seremos remidos do Senhor. É muito simples, é gratuito, a palavra de Deus está aí, disponível. Se você não tiver uma Bíblia, me comunique, eu dou um jeito de mandar uma Bíblia para você. Só dar o endereço, participar. Eu tenho essa alegria, irmão, isso faz parte de mim. Irmãos, todas as pessoas que eu me dirijo agora, isso para mim é o maior coqueluche da minha vida. É o meu maior deleite. Não tenho mais sonho de outras coisas aqui deste mundo, de outras alegrias. É claro que a gente quer ter conforto, ter carro novo, poder viajar. Isso é importante, eu não desprezo essas possibilidades. Mas o que eu quero é dizer que o sentido da vida para mim hoje tem outra conotação. E eu agradeço imensamente a minha congregação, que é uma congregação, congregação da Assembleia de Deus, Bela Vista 1, aqui no nosso bairro, Bela Vista 1, juntinho aqui, tudo misturado, né? Pastor Valdir, abraço para vocês, pastor João da Cruz, aí em Goiânia, pastora Marivalda, eu sempre lembro, vocês fazem parte também dessa história de remissão junto ao Senhor. Tudo isso faz parte. Mas, como eu estava falando, e tinha aberto esse parênteses, eu retorno a dizer que no meu trabalho da Bíblia manuscrita, hoje cedo, depois da minha oração matinal, eu sentei aqui na minha escrivaninha, aqui, que eu tenho, não posso virar a câmera, porque é somente eu, e aí a coisa começa a embarulhar um pouco, mas eu sentei aqui e nem estava pensando em fazer essa live, não, né? Na verdade, eu queria dar continuidade no momento que eu estou vivendo. Esse momento, na Bíblia manuscrita que eu estou fazendo, né? Aqui é um exemplo, né? Mais ou menos assim e tal, você escreve, por isso que o nome é manuscrito. Nessas cópias, eu tinha, para mim retornar, eu tenho que retornar no capítulo 2 de 2 Reis, do livro de 2 Reis. E na hora que eu retornei, eu senti algo diferente. Qual foi esse algo diferente? É que quando a gente escreve, o nosso cérebro vai copiando, e nem sempre a gente vai vivenciando aquilo que a gente vai copiando. Você vai copiando automaticamente, às vezes vai até ouvindo uma música, um louvor, ou então vai pensando, mas o teu cérebro está acompanhando. Mas desta vez, quando eu sentei,
o Espírito Santo de Deus me iluminou e eu fui exatamente no livro, onde eu teria que começar, que eu acabei fazendo e separei novamente isso para ser o centro dessa mensagem. O que é? Segundo Reis, capítulo 2, versículo 19 a 14. Eu quero interpretar aqui, para que através disso eu rapidamente transmita a todos que estão me assistindo o significado real, verdadeiro, específico disso. O que seria isso? O que seria? É o seguinte, vamos ler primeiro. E isso diz assim, porque, na verdade, é sobre o arrebatamento de Elias, que isso é registrado na Bíblia. Como todos sabem, ali a Bíblia para nós, que somos crentes em Jesus, quem não é crente, uma hora pode se tornar crente, porque é todo aquele que crê. A denominação é outra coisa. Aí a gente não entra no detalhe. Mas você pode ser da Quadrangular, da Congregação Quadrangular, da Congregação Cristã no Brasil, CCB, você pode ser da Adventista, você pode ser presbiteriano. Eu sou assembleiano com muito amor e com muito carinho e tenho orgulho disso. Mas pode ser católico, você pode ser espírita, você pode ser... O importante é que quando você vai se dedicar a Deus e vai observar a sua vivência do dia a dia, você perceba se você está dentro da constituição espiritual, né? Para tudo tem as leis de Deus, elas são eternas, elas não mudam. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus de agora, ele não deixou de ser a mesma coisa, o que muda são as circunstâncias, o panorama de cada momento, como é que aquela civilização vive, e através daquela vivência, daquela sobrevivência dos povos com as suas dificuldades, Deus utiliza os instrumentos adequados para chamar a atenção dessas pessoas. Por exemplo, vamos fazer uma comparação. Nessa época aqui, que foi mais ou menos 1000 anos antes da vinda de Jesus Cristo, então se você fazer uma somatória até agora, o que eu vou expor aqui tem praticamente 3000 anos. E são verdades cristalinas como estão agora. Então deixa eu ler primeiro e depois, acho que deu para vocês entenderem, né? Trazendo isso para o valor presente, para o momento presente, os valores são os mesmos, só muda as circunstâncias, o tempo. Hoje nós temos luz elétrica, nós temos essa câmera, essa internet aí, né? Nós temos tudo isso. Naquela época não tinha, não existia. As pessoas tinham que falar, quem quisesse se destacar, ter um vozeirão bem forte, né? Ter aquela postura, ser alto, se destacar. Porque se fosse baixinho tinha que subir no monte, e às vezes no monte ainda tinha que subir numa cadeira que nem tinha, era outra coisa. Tudo é muito... Mas para cada momento tem a sua característica. Vamos lá, meus irmãos, senão fica muito comprido, cansativo. A palavra do Senhor, segundo Reis, capítulo 2, versículos 9 a 14, diz o seguinte: Quando eles... É um episódio que interpreta duas personagens. Uma que foi arrebatado, que é Elias, e outra que é Eliseu, que estava com Elias até o momento que aconteceu o arrebatamento. Quando a gente fala em arrebatamento, pelo que a Bíblia esclarece, e eu tenho certeza que é absoluta, que só teve basicamente os arrebatamentos de Elias, Enoque e o de Jesus Cristo, que o de Jesus Cristo é um caso à parte, porque antes de ter o arrebatamento, que foi a subida dele aos céus, na nuvem, lá, que está escrito lá no... Eu até anotei aqui, está escrito lá em Marcos ou é Mateus? Eu anotei aqui, olha. Está escrito lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 9, que Jesus foi arrebatado aos céus, subiu,
e até o anjo disse, olha, do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai retornar, que é o que nós aguardamos até hoje, talvez pode ser daqui a pouco, isso é uma história muito real e que vai acontecer. Então lá em Atos, capítulo 1, versículo 9, fala sobre a assunção do Senhor. Ele também foi arrebatado, só que ele foi arrebatado após ser ressuscitado. Ele não morreu, ele foi ressuscitado. Esse negócio de morte é coisa muito profunda, nós também não morremos, nós seremos ressuscitados com um novo corpo. Aí é uma história linda, só quando a gente chega no céu que a gente vai contemplar isso com mais realidade, mas dá pra gente, a palavra mostra mais ou menos isso. Então, esses 3 episódios aconteceram. O arrebatamento de Elias, o arrebatamento de Enoque e o de Jesus Cristo. Como Jesus foi, e será eternamente Deus, ele se diferencia, mas não deixa de ser um arrebatamento, com a função, com a característica pós-ressurreição. Os anteriores não, eles não ressuscitaram, eles até todos vão ressuscitar, mas o que eu quero dizer é que esses momentos são específicos, com características diferenciadas. Então, olha que panorama, O panorama diz assim, Diz assim, estando Elias e Eliseu, eles estavam andando, supõe-se que seja numa estrada, se locomovendo. Naquela época, você andava a pé ou a cavalo. O cavalo tinha várias funções, inclusive a função de demonstração de força. Quando a gente pensa, fala em cavalos, cavalos celestes e tal, são forças celestes. Então Elias dizendo para Eliseu, eu quero receber por herança de porção dobrada do seu espírito. Elias disse para Eliseu. Desculpe, irmãos, eu confundi. Os 2 personagens, um é Eliseu e o outro é Elias. Quem foi arrebatado foi Elias. Então Eliseu disse, olhou para Elias, eles andando, Eliseu disse, quero receber por herança uma porção dobrada do seu espírito, Elias dizendo para Elias, eu quero receber isso, uma herança dobrada, uma coisa forte do seu espírito, porque ele estava pressentindo, O Eliseu estava pressentindo, porque o Elias era um homem de Deus, um homem que estava constantemente em comunhão com Deus, e parece que naquele momento ele sentiu aquilo, e ele falou assim, e o Elias respondeu, os 2 andando, antes de acontecer o arrebatamento do Elias. O Elias respondeu, você fez um pedido difícil, mas se você me vir, se você buscá-lo, me vir quando eu for lembrado, quando eu for embora, será como você pede, vai ser como você pede. Porém, se você não me vir, quer dizer, se você não estiver com ele, não será assim. Enquanto eles estavam caminhando, diz a palavra, eles estavam caminhando, falando, conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou. Houve aquela tremenda manifestação da força celestial, do Deus eterno, Jesus, que naquele tempo já também era, sempre foi eternamente, aquele fogo santo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num rodamoinho, um redemoinho. Redemoinho é lá no Maranhão, que é a minha terra, onde eu nasci, o pessoal chama rodamoinho. Eu acho que é aquele movimento do vento que ele cria quase que nem um vulcão, um negócio assim no vento. Aquilo vem com muita força e puxa a pessoa. Quem estiver no meio sobe e cai, e quem é arrebatado não volta, que é o caso do Elias. Então, ao ver isso, o Eliseu
gritou, o Eliseu gritou, meu pai, como a gente diz, glória a Deus, meu pai. Ele já sabia que aquilo era algo extraordinário, algo divino. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele viu aquilo, né? Então essa expressão carros de Israel é uma força divina. A palavra Israel quer dizer Deus, lutar com Deus, estar com Deus. Quando você pensa em Israel, tem um país hoje, que é outra história e tal, mas naquela época, Israel, ele foi batizado por Deus para identificar que é também Deus. Deus, na antiguidade, ele se revelava com vários nomes, Javé, Jeová, e no fundo é um só Deus. Hoje, Jesus Cristo. Você falou em Jesus Cristo, está falando em Deus. Pois bem, continuando, o Eliseu ficou abismado assim, né, possuído daquele sentimento, presenciando, assistindo. Você imagina que situação maravilhosa, quase que ele ia junto também. Mas ele se admirou e depois a palavra diz que nunca mais o Eliseu viu Elias. E ele contou, toda a história foi registrada naquela época e a Bíblia está aí nos ensinando. E então nunca mais o Eliseu viu o Elias. E pegando a sua própria roupa, logo depois, quando as coisas foram se acalmando, o Eliseu pegou as roupas do Elias, porque ele foi arrebatado, mas são coisas assim que as vestes, as roupas dele caíram, e do próprio também Eliseu, eles ficaram todos tão tremendamente possuídos no Senhor, no Espírito Santo, que naquela época não era tão divulgado como é hoje, mas é tudo a mesma coisa, o mesmo Deus, uno, trino, né? E o Eliseu pegou a roupa assim, pegou as roupas dele, as roupas do Elias que caíram ou sobrou ali, alguma bagagem, e se dirigiu ao rio e começou a se indagar, né? Então levantou o manto, ele pegou no manto de Elias, que ficou o manto de Elias, ele levantou assim o manto de Elias que havia caído, né, a roupa. Aí eu falo assim que eu acho que tão somente do Elias não caiu, caiu também até a roupa dele. É uma coisa extraordinária, é o poder de Deus. Então o Eliseu voltou para a margem do rio. Eles estavam ali na beira do rio, a Bíblia não fala se era o Rio Jordão, era a margem do Rio Jordão, eles estavam à margem do Rio Jordão. Logo em seguida, já no capítulo 13, está mencionando, então levantou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a margem do Rio Jordão. Pegou o manto de Elias, que havia caído, bateu com ele nas águas e disse, onde está o Senhor? Deus de Elias, onde está tu, Senhor? Onde estás, ó meu eterno Senhor? Mas ele tinha certeza que aquilo é equivalente quando Jesus também apareceu para o Saulo, que é o nosso São Paulo, é mais ou menos equivalente. Então, quando ele bateu nas águas, as águas se dividiram para os dois lados, e o Eliseu passou dentro do rio, né? E aí a gente já alcançou o capítulo 14. Irmãos, essa mensagem, ela nos traz inúmeros episódios comparativos para chegarmos aonde eu quero chegar. Eu quero chegar em dizer o seguinte, Deus foi, é e será eternamente o mesmo. Ele não retroage, ele não modifica, ele dá oportunidades, ele modifica algumas coisas, alguns instrumentos, mas quem é fiel a ele é fiel em todos os princípios, e não deixa de ser fiel nem de forma nenhuma, né? A única coisa que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, dele mesmo, Deus eterno. E essa blasfêmia, antigamente eu já me preocupei muito, como é que é essa blasfêmia? Isso aí é uma coisa que é diferente até de ser ateu.
É diferente até de ser ateu. Pois bem, então eu quero concluir, já já eu vou encerrar aqui com o prefixo do meu amigo, o meu amigo mestre das artes, lá de Curitiba. E antes disso, eu quero também chamar a atenção de alguma outra passagem que logo em seguida me veio, a passagem de 1 Samuel, capítulo 3, quando Deus chama Samuel. Então, Deus me chama, Deus chama você, Deus só não chama o diabo, viu? E nem quem é da turma dele, quem é dessa grei dele, nem é grei, quem é desse mal. Essas forças, elas estão sabendo que elas estão na fase final, isso aí é uma questão de contagem regressiva, mas a gente tem que conhecer. E a tendência do mundo, como disse Jesus, o mundo jaz no pecado. Então, vai você agora falar em Jesus, sobre Jesus com qualquer pessoa. Às vezes até dentro da igreja a pessoa já olha assim e fala, ei, irmão, mas está na hora mesmo. Quer dizer, então, são coisas absolutamente maravilhosas, cristalinas, que precisam ser valorizados. Irmãos, nós estamos exatamente no dia 14 de setembro de 2024. O nosso país, o nosso mundo está muito avançado. Nós temos essa internet, nós temos essas luzes, nós temos comunicação, nós temos a literatura, as filosofias, tudo passou, a palavra não passou. E é a palavra que dá ordem, e a palavra vem de Jesus. É o Eterno, através da sua palavra. Eu lembro bem do meu pastor, eu gosto de falar porque ele é meu amigo, eu gosto, e ele diz muitas coisas que eu gostaria de falar, e às vezes eu escuto dele. Ele falou, irmão, a palavra tem poder. Um dia ele estava aqui na minha casa, me fazendo uma visita, e falou, irmão, a palavra, a nossa palavra, ela tem poder. Então, cuidado, porque a gente às vezes nem percebe, está atraindo coisa através da palavra. Mas a tendência de quem é obreiro, de quem é servo do Senhor, quem é dedicado às coisas do céu, às coisas da santa grei, da santa palavra, aqui na terra, quanto no céu. Quem está com essa sintonia jamais será derrotado, jamais será atingido, jamais o mal pesa sobre essa pessoa. Então hoje, em pleno século 21, 21 para 22, né, ainda existe uma ignorância profunda. É consequência também de doutrinas que já passaram, filosofias bobas, né, doutrinas erradas, que também no tempo de Jesus já existiu, e Jesus combateu isso com aquelas classes, com os judaizantes, com os fariseus, com todo aquele pessoal, e eles tiveram, e por determinação inclusive do Eterno Pai, isso era para acontecer. Assim como nós estamos aguardando a vinda do Senhor, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Irmãos, tá gostoso? Eu gostaria de ir mais adiante, mas senão as coisas ficam um pouco mais longas e às vezes cansa a interpretação. Eu quero finalizar e agradecer, vou localizar aqui o meu prefixo em homenagem ao meu amigo. Para encerrar, muito obrigado a você, irmão. A paz do Senhor, que Deus esteja contigo. Você, minha irmã, você, meu amigo, os meus queridos, que Deus sabe, e o meu coração. Se a gente ficar falando nomes, deixa de falar, outros falam, então, mas são todos que agora estão a me ver, a me assistir. Outras vezes surgirão. Outros momentos a gente vai voltar. Obrigado, Davi. Você retornou aí pra gente. Eu estou aqui e dá um sinalzinho aí quando você manda mensagem. Como eu ainda não posso reproduzir, esta live é toda caseira,
inclusive a minha postura. Eu tenho a humildade de confessar isso para vocês. Eu acho que quando a verdade é natural, é claro, a gente tem que seguir mais ou menos um roteiro, um script, mas a gente não pode inventar para ficar bonito, sabe? Não, olha, é bom também não inventar, mas é bom quando você tem aquele entusiasmo do fundo musical. Parou, muito obrigado, mestre das artes. Um bom final de tarde, nós já estamos aqui, agora são 5 minutos para as 18 horas, 6 horas da tarde aqui na nossa grande Belém do Pará, cidade que eu já estou aqui há muito tempo, após 40 anos de grande São Paulo, que estive lá no mês passado. Um beijo para minhas filhas, um grande abraço para os meus genros, um especial abraço para o meu neto Luca. E agora eu vou falar no meu segundo netinho, que já está indo para 6 meses. Que maravilha, Deus abençoe. Ricardo, você aí em Pixuna é a grande alegria da família, vocês aí. Eu agradeço imensamente. Obrigado. Obrigado à minha esposa Ivani, por me compreender, por orar junto comigo, como hoje nós oramos. Que maravilha, né? Isso é muito, muito providencial. Muito obrigado. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Agora sim, vou finalizar. Vamos lá.